Estamos de volta aqui com o Pedro Duran para falarmos sobre a situação no Pantanal. O Pedro teve acesso a um relatório do governo do Mato Grosso do Sul que aponta que os incêndios florestais queimaram quase 400 mil hectares do Pantanal em apenas uma semana. Pedro, é o que a gente falava logo aqui na abertura do Novo Dia, a situação por lá é dramática e o que a gente percebe é que nesse momento o fogo segue fora de controle. É isso, Carol. E olha só, para a gente ter uma dimensão do que são 400 mil hectares, esse incêndio no Pantanal, ele é tradicional, ele é comum, ele costuma acontecer todos os anos, ele é clássico, todo mundo já está acostumado com isso. Varia muito de ano a ano qual é a intensidade dele. O que aconteceu de diferente nesse ano é que, em geral, agora, nessa época de estiagem, em agosto, setembro, até mesmo em julho, é quando esse incêndio começava. Em 2024, o governo do Mato Grosso do Sul montou a Operação Pantanal em abril, porque já em abril você tinha os primeiros registros de focos de incêndio no Pantanal. Até agora, de abril até a semana passada, tinham sido queimados, carbonizados 700 mil hectares do Pantanal Sul Mato-Grossense. Então, entre abril e a semana passada. Da semana passada para cá, foram mais quase 400 mil. Então, é um aumento de 55% em apenas uma semana. Para dar a dimensão dessas imagens que a gente vê agora, podemos até colocar em tela cheia, Kleber, para a gente... Isso, obrigado. Para a gente mostrar essa coluna, né, de fumaça que a gente vê que foi registrada justamente na região do Pantanal. Essa coluna de fumaça é uma imagem de drone que mostra justamente como esse fogo se espalhou e acabou tomando várias cidades ali do Pantanal Sul Mato-Grossense, do Emanuel Cavazana e da Laura Cigarini, que me enviaram essas imagens, eles que fizeram esses registros por lá. Imagens também do Gustavo Figueroa, da SOS Pantanal. Imagens de agora, tá, Carol, e quem acompanha a gente, para a gente poder saber que isso não é de um mês atrás, isso é o que está acontecendo nesse momento no Pantanal. E aí você fala da estiagem, Pedro, você tem altas temperaturas também, a temperatura está muito acima da média em toda essa região do Pantanal e fora isso tem os ventos. Os ventos que nessa época do ano eles costumam ser fortes, estão muito intensos. É todo um cenário que nesse momento atrapalha o combate às chamas. Olha só os registros que o Pedro traz pra gente. É vegetação completamente consumida pelo fogo. Exatamente. E aí, Carol, a gente tem aí os voluntários, as autoridades trabalhando em conjunto para tentar lidar com essa situação. Há relatos de falta de insumo, de fato. Tanto fontes da Marinha quanto do governo do Mato Grosso do Sul me disseram que sim, há uma dificuldade de ter pessoas para combater as chamas, de ter recursos para essas pessoas trabalharem. O Exército está mobilizado, tem uma Operação Pantanal 2 do governo federal em vigor lá. E o que aconteceu ontem, que também é bastante significativo, foi o fechamento de uma BR. Se a gente puder rodar essas imagens que mostram, Leandro, isso, pronto. Aí o fechamento parcial de uma BR, uma rodovia que passa por Aquidauana, que passa por Corumbá, que vai até Campo Grande, que tem, de fato, uma longa extensão, que é um dos importantes cruzamentos ali do estado do Mato Grosso do Sul, que é a única rodovia que dá acesso à cidade de Corumbá, que é chamada de capital do Pantanal, e ela foi fechada pelos bombeiros porque não havia condições de transitar de modo seguro por parte dos motoristas depois dessa coluna de fumaça que se espalhou pela rodovia. Então, é mais um indicativo de que a situação não só não foi controlada, Carol, como está se agravando por lá. Tem município, inclusive, decretando emergência por conta do fogo no Pantanal, quando a gente olha para o Mato Grosso do Sul, e a situação por lá é essa. E o Pedro trazendo para a gente como se deu o trabalho dos agentes nessa região dessa rodovia, que por conta da fumaça, por conta do fogo, parte dela teve de ser interditada. É isso. E a BR-262 é uma rodovia federal, é uma ligação importante do estado do Mato Grosso do Sul. E lá há uma dificuldade, um complicador maior, Carol, porque o Pantanal ele tem uma característica geográfica de planície alagada. Então, os bombeiros estão literalmente combatendo fogo dentro d'água, né? E isso chama bastante atenção de quem está acompanhando. Agora, eu destaco mais uma vez essa disparada na área atingida. Já são mais de 1.300.000 hectares
queimados, carbonizados pelo fogo no Pantanal. Para dar um panorama do que está acontecendo por lá, eu trago aqui o relato rápido de um morador, um voluntário e uma tenente do Corpo de Bombeiros para a gente ver um pouco do que as pessoas que estão na região estão sentindo. Vamos começar então com a fala do Felipe Prestes, que ele mora na cidade de Corumbá, ele costuma usar a BR-262, passou por ela, registrou essas cenas e contou um pouco para a gente do que ele viu. Nesse fim de semana eu estive no trajeto entre Corumbá e Campo Grande, mais especificamente ali no trecho Corumbá-Miranda. A gente vê muitos focos de incêndio, tanto perto quanto longe da BR. A gente vê as luzes, as queimadas, também a gente vê as fumaças, né? Quando você vem de Campo Grande para Corumbá, quando você passa aqui da Uana, já é nítido a camada de fumaça que se forma no ar, né? E além disso, Carol, a gente tem uma força-tarefa montada, mas que não está dando conta de, junto com os bombeiros, conseguir controlar as chamas. O fogo está incontrolável na região do Pantanal. O Gustavo Figueiredo, que já nos ajudou em outras oportunidades, é diretor da SOS Pantanal, acompanhou os estragos na fauna, acompanhou os impactos também na flora brasileira, está lá na linha de frente, está combatendo fogo, está numa das frentes, num dos locais onde está pegando fogo no Pantanal e também deixou um relato aqui pra gente. Vamos ver. E a gente ainda está no começo do período mais crítico da seca, que deve durar até o final de setembro. Então a situação no geral é grave, existem 3 grandes focos, um no Pantanal Norte, 2 no Pantanal Sul, um deles aqui onde nós estamos, na região do Rio Negro. E aí, Pedro, quando a gente fala do Pantanal, estamos falando de áreas que são santuários de animais. Há um santuário de Jaguatirica que foi tomado pelas chamas. Há um monitoramento desses bichos por lá. A gente mostrou mais cedo as imagens dos animais carbonizados no Pantanal. São imagens chocantes, Pedro Duran. E há balanços que, inclusive, falamos sobre esse dado mais cedo, de 17 milhões de animais vertebrados que foram carbonizados na região. Sim. É importante dizer, Carol, eu conversei até mesmo em off com fontes do governo, do governador Eduardo Heidel, que comanda o Mato Grosso do Sul, que é de uma ala oposta politicamente à do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eu questionei especificamente, mas o governo está ajudando? O Exército está fazendo o papel dele, a Força de Segurança Nacional tem feito o trabalho correto? E eles me disseram, a gente não pode reclamar. O trabalho está sendo feito de forma integrada. Então, é de fato uma situação muito inusitada. É o maior incêndio de toda a história já registrado no Pantanal. Para se ter uma ideia dessa estrutura, Carol, em números aqui, a gente tem 607 bombeiros desde o início da operação em abril. Nesse momento, 106 bombeiros em ação no Pantanal, 79 militares da Força Nacional de Segurança, 233 brigadistas do IBAMA, 23 aeronaves. O governo do Mato Grosso do Sul, contando as aeronaves e o investimento para combater a chama, já gastou mais de 50 milhões de reais só no incêndio deste ano do Pantanal, 60 viaturas por lá e uma verdadeira estrutura para tentar combater. Mas, infelizmente, não está sendo possível. E quem conta, inclusive, um pouco disso é a tenente-coronel do Corpo de Bombeiros lá do Mato Grosso do Sul, Tatiane Dias, que está coordenando o trabalho dessas equipes e explicou um pouco das dificuldades e dos obstáculos que eles têm pela frente. Hoje nós estamos atuando efetivamente em 9 grandes incêndios aqui no Pantanal, mas a demanda ela é muito dinâmica e a todo momento a gente atende solicitações. E o perigo agora não é só as chamas que atingem toda essa região, mas a fumaça muito densa também, chegando à rodovia, dificulta a visibilidade. E essa fumaça, ela também tem uma consequência para o nosso combate. As nossas aeronaves ficam impossibilitadas de efetuar aqueles lançamentos de água nas linhas de fogo, porque a fumaça densa não dá visibilidade para os pilotos. Então, nesse momento, os nossos combates todos só estão com a equipe de solo, fazendo combate direto. Você viu aí o que ela falou, né? É tanta fumaça que essas 23 aeronaves que estão lá não podem ser usadas, porque não tem visibilidade para que eles possam combater o fogo por ar, então só por terra mesmo. Nessa semana, inclusive, a fumaça do Pantanal chegou à região sul. Destacamos mais cedo também aqui no Novo Dia, para você que está chegando agora, trouxemos a previsão do tempo. O que vai acontecer? Hoje chove um pouco lá no Mato Grosso do Sul. É um alívio? Não sei nem se pode colocar nesses termos, Pedro, porque teremos aí 2 dias de chuva no Mato Grosso do Sul.
por conta daquela frente fria que a gente vem falando, vai levar chuva para o sul, para o oeste do estado, portanto, a região do Pantanal também vai receber um pouco de chuva. Em algumas áreas ali do estado do Mato Grosso do Sul, essa chuva pode até ser forte. Chove hoje, chove amanhã, mas na sequência o tempo volta a ficar seco. Também um alívio com relação às temperaturas que estavam muito altas, acima da média no Mato Grosso do Sul, a temperatura vai despencar por lá. É isso, Carol. Então, por isso, essa preocupação muito grande com esse período entre agosto e setembro, que é o período tradicionalmente de estiagem. Só para a gente não ficar apenas em cima do Mato Grosso do Sul, quero terminar trazendo o relato também do governo do Mato Grosso, porque só ontem eles combateram 18 focos de incêndio. Então, o fogo também está se espalhando no Pantanal do Mato Grosso. E aí eles têm 56 bombeiros distribuídos na reserva particular do patrimônio natural e 124 pessoas em campo com 34 viaturas para tentar combater esse incêndio. Inclusive em Cuiabá, você já tem registros de fogo, então isso mostra a preocupação que a gente tem que ter com a situação do Pantanal, porque além de ser um patrimônio ambiental do Brasil, é obviamente algo que impacta o nosso país como um todo e é uma riqueza que está sendo destruída. E qual é o futuro desse bioma, né? A gente também, numa conversa aqui com o Pedro Duran, destacava que os animais que sobrevivem às chamas, que conseguem ali fugir, quando eles voltam, encontram um cenário de terra arrasada, não tem recurso depois para sobreviver e também acabam morrendo. Situação dramática. Pedro Duran trazendo para a gente em detalhes aqui no Novo Dia. Valeu, Pedro. Valeu, Carol.